É aquele que passa por você. É o que você dá. Eu tenho ouvido muito essa frase da boca da Carol Rache, mas eu tava andando na praia e lembrei da minha primeira experiência com esse sentido. Tem muitos anos eu tinha saído de um relacionamento emocionalmente muito bagunçado. Eu tinha me descoberto codependente na época, eu frequentei o MADA. E aí eu lembro de uma cena do falando com minha prima, que era como se eu tivesse um buraco e ele tivesse um buraco, e por um tempo a gente se preencheu cada um preencheu o buraco do outro. Só que eu lembro que eu falei com ela que é como se fosse um transplante com 100% de rejeição. Você não sabe quando que vai... 100% de chance de rejeição, né? Você não sabe quando que essa rejeição vai acontecer. Mas ela vai acontecer. Exatamente porque o amor que me preenche é o amor que eu dou, é o amor que passa por mim. Não adianta eu tentar contratar um coleguinha para preencher esse vazio. Porque nada é impossível, gente. Impossível. Pode ser pai, pode ser marido, pode ser filho. Você vai tentar preencher com isso e nada nunca vai ser suficiente. E eu lembro que eu falei com minha prima, eu agora vou trabalhar em preencher isso em mim. E gente, isso deve ter mais de uma década, até hoje eu não tô sendo preenchido, não. O que eu descobri neste caminho? Que esse preencher de mim é preencher do meu contato com a essência. Em última instância, é preencher de Deus. Preencher da minha parte divina. Só que a gente esquece disso com facilidade. Não sei você, mas eu esqueço. Tem uma década, já dava pra ter preenchido isso aqui tudo. Mas eu me distraio, eu vou caçar outros trem. Você, como é que é? Me conta. Mas enfim. O que eu quero trazer pra você é pra você realmente parar de buscar fora. Não tem solução fora. Não tem o que fazer fora. O coleguinha, ele só tá espelhando aquelas suas crenças mais bizarras, assim. Ontem eu tomei café com uma amiga minha e ela tava falando de uma cena, a gente não lembra exatamente o que foi. Mas foi uma época que ela tava meio entre trabalhos. E aí ela ficou assim, nossa, mas eu vou ficar à toa. Ela tinha acabado de me falar isso. E aí chegou o meu pai e ele falou exatamente, ele usou as mesmas palavras que ela tinha usado. Eu não sei se era exatamente isso não, sabe? Mas aí ela só olhou pra mim, eu falei, tá vendo? É a mente. Tá na mente. Aparece um coleguinha para espelhar o que tá na sua mente. Mas o que a gente faz? A gente quer brigar com o coleguinha. E tudo bem, tá, gente? A gente está acostumado a projetar e achar que é o outro. Só que a gente precisa treinar cada vez mais rápido, virar pra mim e falar, olha, o outro me falou isso. O que você tá querendo dizer sobre mim? O que tá aqui na minha mente que arrumou um espelhinho ali? Por quê? Hoje eu tô muito Carolina Rastística. A Carol tem uma teoria que ela fala que é a teoria do velcro. Ou, como a galera falava lá no PNL, quando eu fiz PNL, bateu, doeu, pega que é seu. Se alguém te falou alguma coisa que doeu, só doeu, porque tem uma ferida sua ali que fez velcro. Ou, como diz Louise Hay não. Gente, como é que é o nome da mulher? É a mulher das 5 feridas emocionais. Esqueci o nome dela. Eu acho que Luiz, mas não tenho nem certeza, mas tudo bem, amém. Você coloca no Google as 5 feridas emocionais. Tem alguns livros dela sobre isso. Mas o que ela diz? Que é como se tivesse uma ferida na mão. E aí, você, em vez de curar a ferida, tratar da ferida, o que você faz? Você põe uma luva. Aí ninguém vê que você tá com a ferida na mão. Aí a pessoa chega e te cumprimenta, dói. Ela apertou a ferida e você grita, chora
tava de luva, ela não tava vendo a ferida, ela só foi te cumprimentar, moço. Ativou em você. Porque em vez de você ir curar a ferida que tava na sua mão, o que você fez? Lise Bourbon, o nome da mulher, tá, gente? Lembrei, não é Luísa, não. Lise Bourbon. O que você fez? Você cobriu a ferida, fingiu que não era contigo e a hora que o coleguinha encostou, você gritou. De forma prática na sua vida. Você colocou um sorriso amarelo e saiu andando por aí toda cagada. Aí alguém falou X. Você entra em desespero, da taquicardia, você fica em pânico. Porque começou a doer. O negócio que já tava doendo, mas você tava fingindo que não era contigo. E aí você acha que a culpa é de quem? Do coleguinha. É do coleguinha? Não é do coleguinha. Na verdade, em última instância, você nem tem culpa. Não tem. Não existe. São só ideias que estão sendo levantadas para serem perdoadas. Mas a gente precisa treinar a mente. Porque o nosso treino é todo ao contrário. É todo para projetar. É todo para culpar o coleguinha. Né? E aí a gente põe um rótulo no coleguinha, seja ele quem for, tá? Pai e mãe, coitado, em terapia, então a galera adora tacar um rótulo nele. Ai, meu pai não me amou o suficiente. Amor, ele te deu o amor que ele dava conta de dar, que já é mais do que ele recebeu. E aí, o que acontece? Quem que tem que dar amor pra você? Você. Não tem outra pessoa. Eu sei. Eu também, de vez em quando, eu fico puta com Jesus, acho ruim. Mas, assim, também você concorda comigo que é libertador? É libertador. Porque, assim, se sou só eu que posso usar isso, amém. Eu só tenho que aceitar e fazer, sabe? E treinar. Me entregar esse amor. Porque se eu não estiver preenchida de mim, não adianta. Esse de mim é do meu ser, é do meu contato com Deus, é de Deus, né? É o meu lembrete da semana, que é verdadeira intimidade, a união. Não adianta. O outro pode me dar amor, ele tá tentando, mas não tem velcro, sabe? Eu não consigo receber. Alguém vira pra você e fala assim, nossa, você tá linda. Você fala, não. Sabe? É um exemplo idiota, mas é bem isso. Porque você não consegue receber. Porque você não conhece. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Se a gente não tá conhecendo esse amor, a gente não consegue reconhecer amor. A gente muitas vezes reconhece como ataque. Tem uma pessoa que eu conheço, que você fala pra ela que ela tá bonita, ela acha que você tá debochando dela. Então, é o que o outro faz? Não importa o que o outro faz, gente. Mas importa como eu me sinto. E eu preciso ser responsável por como eu me sinto. E você acha que eu tô falando isso aqui pra você por quê? Porque eu preciso me lembrar disso. Preciso me lembrar disso toda hora. Contei pra vocês essa história que eu falei com a minha prima, que eu cheguei a essa conclusão que eu precisava preencher esse buraco comigo mesma. Gente, isso tem mais de uma década, deve ter uns 15 anos. Então, assim, eu realmente preciso lembrar disso. Preciso. Porque é muito fácil, a gente tá muito acostumado a projetar. Projetar e é do outro. Não é do outro, não tem nada do outro. O outro só tá mostrando o conteúdo da sua mente. Fausto, se eu tô vendo o outro assim, assado. Se você tá vendo ele nesse contexto e não tá te incomodando, não tem velcro ali, você tá em paz. Se tá te incomodando, tem perdão pra você. O que é perdão, Fausto? Olhar para as ideias que estão na mente. Vou te dar outro exemplo muito prático. Nossa, isso é uma coisa que ainda incomoda, mas agora tá incomodando menos por causa dessa experiência que eu vou te contar. Pessoa em situação de rua. Nossa senhora, me incomoda muito.
me incomoda muito porque tá espelhando a escassez da minha mente. E eu tô acreditando que eu sou escassa e que o outro é escasso também, que alguém precisa salvar. Tô acreditando um tanto de coisa. E eu já tive, gente, cada interação maravilhosa com pessoas em situações de rua, muito profundas, quando eu estava disposta a sustentar o amor e a verdade ali. Não a salvar o coleguinha e não a validar que ele era um pobre coitado. E aí, se eu ajudava financeiramente ou não, não importava, porque eu já saía dali de outro lugar. Mas depois, eu não sei, parece que eu parei de conseguir sustentar esse lugar, ou um incômodo se transformou, não sei o que é, não vou me julgar também por isso, não. Mas ontem, foi anteontem, eu tive uma guiança, eu fui andando pra Copacabana, e eu andei quase a orla de Copa toda, e voltei por dentro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que se você voltar pela Nossa Senhora de Copacabana, você vai ver uma quantidade absurda de pessoas em situação de rua. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, Jesus, isso não pode ser verdade. Me mostra a verdade sobre isso. E não acho que eu tenha visto, sabe? Que eu tenha recebido 100%. Mas eu consegui ir para outro lugar da mente. Esse de questionar. Porque a gente precisa questionar as nossas convicções. Eu sei o que é uma pessoa em situação de rua. Não sei. Não sei, Jesus. Não sei o que significa isso. Não sei o que significa essa pessoa deitada na calçada. Não sei o que significa meu cabelo oleoso. Não sei o que significa live. Não sei. E aí, quem tá fazendo as lições de Curso Milagres começou 1º de janeiro, né? Tá agora nesse primeiro texto do desfazer, do refazer. Passamos 220 dias de desfazendo, gente. E aí o primeiro texto das lições do refazer, que é a segunda parte de um Curso Milagres, chama o que é o perdão. E aí ele traz uma parte que é um pensamento que não perdoa. Não vai ser ipsis literis não, tá? Mas é um pensamento que não questiona. Então, o meu livro tá longe, não vou levantar pega agora não. Mas é um pensamento que não questiona. A mente tá fechada. E aí, com a mente fechada, eu já sei. Eu já sei o que significa dinheiro, eu já sei o que significa pessoa em situação de rua, eu já sei o que significa ajudar pessoas em situação de rua, eu já sei o que significa relacionamento, eu já sei o que significa sexo, eu já sei o que significa filho, eu já sei o que significa rede, eu já sei o que significa cabelo, eu já sei o que significa cabelo, como é que é o nome disso aqui? Se você tiver uma dica de shampoo para cabelo oleoso, porque isso aqui eu tenho que 28 horas que eu lavei. Parece que tem 3 dias, né? Eu comprei o shampoo mais vagabundo que tinha pra ver se ele ressecava o cabelo. Não adiantou. Então, não sei o que significa. Mas sei também, ó. Aliás, era isso que eu ia fazer, não fiz, gente. Contar pra vocês como funciona o meu processo de perdão na prática. Eu tenho que dar ninho. E aí eu vou lá, o negócio tá me incomodando, coloco lá no topo. E eu vou fazer isso com cabelo oleoso. Ia fazer, não fiz ainda. Vou colocar lá, cabelo oleoso. O que eu penso e sinto sobre isso? Por quê? Porque na forma, eu já comprei o shampoo, esse foi o mais barato que eu comprei, deve ter sido, sei lá, R$10, sei lá, era um Palmolive. Mas já comprei shampoo de 100 e tantos reais também. Resolveu? Não resolveu. Então é na forma? Não é. Pode ser que agora, eu fazendo esse processo de perdão, você tenha um aí pra me indicar e você vai me indicar e vai dar super certo. Mas não é sobre o shampoo dar certo. É sobre quais são... Se tá me incomodando, porque o cabelo poderia estar oleoso e não tá me incomodando. Se tá me incomodando, tem perdão. Fausto aqui, idiotice, cabelo oleoso. Gente, não existem pequenos transtornos. Não existem. Todos eles perturbam igualmente a paz da mente do Filho de Deus. Então, um cabelo oleoso. Eu vou falar um pai leproso. Tá rimando, não sei de onde tá vindo. Uma dívida no banco, ou o que quer que seja, não importa. Não importa o que é. É a mesma coisa. Tá
Tá tirando a sua paz. Tá tirando a sua paz? É um transtorno, precisa de perdão. Não existe ordem de dificuldades em ilusões, mas a gente acha que tem. A gente acha que cabelo é diferente de câncer. Mas não é. É a mesma coisa. Só que como a gente acredita muito no treino, tá tudo bem. A gente vai perdoar tudo. A gente precisa perdoar tudo e tá tudo certo sempre. Mas o que eu queria deixar aqui pra você e pra mim e pra nós é que é impossível que a gente seja preenchido e se sinta preenchido de qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus ou o amor do nosso eu superior, o amor da parte divina em nós. E, como diz um curso em milagres, a sua tarefa não é encontrar o amor. Por quê? Porque isso é sua essência. É o que você é. Praticantes de Theta Healing mundo afora vão te dizer, a única coisa, o único comando que no Theta Healing você pode fazer para outra pessoa sem autorização dela é enviar amor incondicional. Por quê? Porque isso é o que ela é. Mas aí o curso Milagres traz. A sua tarefa não é procurar o amor, é achar e encontrar todas as barreiras que você construiu contra ele. Que é esse processo de olhar para a mente. Seja no cabelo oleoso, seja numa coisa que parece muito mais grave do que isso. E a gente segue muito juntos nesse treino, perdoando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Gente, olha que legal, tô recebendo essa música de outro lugar. Porque era parecido fazedor, né? Que faz e acontece, mas não espera acontecer, faz, escolhe de novo agora. Escolhe perdoar agora. Escolhe ficar em paz agora. Escolhe pro instante santo agora. Escolhe estar em Deus. Lembrar que está em Deus agora. Obrigada por ser esse reflexo da minha mente que tá escolhendo junto comigo ficar bem agora.